Então vamos continuar. Eu parei ali porque o vídeo estava um pouco longo, né? Eu não gosto quando os vídeos ficam muito longos. Eu gosto no máximo 15 minutos, tá? Então, questão número 2, ainda da página 49. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Esse eu li, fiquei com vontade. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 quilo de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200... deixa eu contar um negócio pra vocês, pessoal. O certo é 200. Quando a gente fala 200 gramas, 200, 300, 400, 500, a gente sempre fala no masculino. Eu vejo direto o povo no mercado falar assim: ó, me dá 300 gramas de presunto. Quando você pede 300, 200, 400, 500, você tá pedindo grama mato. O certo é no masculino. Então, quando você pede presunto, mussarela, queijo, carne, qualquer coisa que é em gramas, peça sempre no masculino. 200, 300. A maioria do povo fala errado. Se vocês prestarem atenção, se vocês forem ao mercado e ficarem lá perto dos frios, vocês vão observar que até os atendentes falam na maioria das vezes errado. Mas vocês que são crianças espertas não vão falar. Então o correto é 200, 300, 400 no masculino. Quando você pede no feminino, você fala assim: me dá 300 gramas. Eu fico imaginando a pessoa lá cortar 300 matinhos, sabe a graminha verde, 300? Imagina, tem até uma piadinha do moço que vai numa padaria e pede: me dá 200 gramas aí de mortadela. Aí o atendente fala: não dá pra te dar, não. Aí chega um outro senhor e fala: me dá 200 gramas. Aí ele fala: dou. Aí mas por que pra ele tem e pra mim não tem? Assim, porque não tem como ir lá no mato ficar cortando 300, 200 graminhas, né? Então sempre peçam no masculino, tá? Então eu vou até voltar aqui a minha leitura, porque isso daqui é uma das coisas que estaria na nossa aula semanal de ortografia, tá? Eu tenho uma aula pronta sobre isso. Lembra que a gente combinou no começo do ano que semanalmente nós faríamos uma aula de ortografia sobre erros comuns da língua portuguesa? Essa daí do 200, 300, 400 seria uma das nossas aulas, tá? Então, provavelmente vocês ainda farão. Vamos ver se a gente ainda vai fazer especificamente essa lá na escola. Mas agora vocês já sabem, 200, 300, quando vocês forem ao mercado comprar presunto, mussarela, frango, carne, sempre que for pedir em gramas, peça no masculino, 200. Vou até voltar aqui na receita, tá? Então, bolinho de mandioca com queijo. Então, ingredientes: 1 quilo de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas, curado em cubos. Nossa, como eu amo esse queijo. E óleo. Então, olha do Jefferson Rueda. Esse Jefferson Rueda, ele é uma parceria do Maurício de Souza e do Jefferson Rueda. Vou procurar esse livro. Esse Jefferson Rueda, ele é considerado um dos maiores não é culinarista que fala, chefes de cozinha do Brasil. O restaurante dele é considerado um dos melhores do mundo, esse Jefferson Rueda. Então, se é do Jefferson Rueda, não deve ser ruim, né? Vou procurar esse livro pra gente. Virando aí. Então, pessoal, primeiro vocês viram que teve os ingredientes. Tá faltando alguma coisa numa receita. Uma receita não é só ingrediente. Uma receita tem ingrediente e modo de fazer. Então, vamos virar aí para ver o que tá falando sobre o modo de fazer. Página 50. Agora, complete o modo de preparo, né? O modo de fazer com os verbos no quadro. Olha os verbos que tem aí: escorra,
descasque, amasse, frite e recheie. Faça uma leitura silenciosa do texto sem as palavras, depois volte tentando inseri-las. Não repete palavra. Para cada quadro aí é uma dessas palavras, usou ela, não se usa novamente, tá? Dá um pause aí para vocês fazerem, que eu vou voltar fazendo a leitura para vocês e vocês corrijam, tá? Então, pausa o meu vídeo. Pausou? Ó, vou ficar parada aqui um segundo para vocês pausarem, ó. Pausou, né? Pausou, deu tempo de vocês fazerem. Então, vocês leram o texto, preencheram com as suas palavrinhas aí, né? Não se repete palavras, então o texto tem que ter ficado da seguinte forma. Modo de preparo. Primeiro, descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Riscamos a primeira palavra, que é descasque. Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Então, já eliminamos o descasque e o escorra. Número 3. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Número 3. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Amasse até dar ponto, deixar de grudar nas mãos. Então, primeiro foi descasque, depois foi escorra, agora foi amasse. Tá vendo que ele tá instruindo a gente o que a gente deve fazer? Ele tá dando instruções. Descasque, escorra, amasse. Ele tá instruindo o que nós devemos fazer. Então, número 4, molde a massinha em bolinhos, recheie com cubos de queijo e frite em óleo quente até dourar. Então, ó, como que ficou? Descasque, escorra, amasse, recheie, frite. Número 5, retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira. Espumadeira é aquela colher que tem uns buraquinhos no meio para usar quando você vai fritar alguma coisa. E coloque-os para escorrer sobre papel toalha. Rende. Ó, temos mais informações. Temos quantos bolinhos rendem e temos o tempo para preparar esses bolinhos. Rendimento 6 porções, 6 bolinhos e tempo de preparo 50 minutos. Olha, pessoal, que interessante esse texto. Eu gostei dessa atividade. Lembra que lá na página anterior, quando nós começamos a falar sobre o verbo, aqui nós tínhamos o verbo, começava assim, verbos no imperativo? Pois bem, o que são verbos no imperativo? Verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação, só que quando elas estiverem no imperativo, elas vão estar dando instruções pra gente. Então, verbos no imperativo são verbos, são palavrinhas que indicam ação, só que essas palavrinhas que indicam ação, ao mesmo tempo que elas vão estar indicando o que a gente deve fazer, elas vão estar ensinando, instruindo, orientando a gente, tá? Então, quando ele fala assim, frite, ele tá mandando eu fazer alguma coisa, é uma ação, só que ao mesmo tempo ele tá me orientando, ó, você deve fritar, tá? Escorra, opa, vou escorrer. É uma ação que eu estou fazendo. Só que quando ele fala para eu escorrer na receita, ele tá falando para mim, ele tá me orientando o que eu devo fazer, porque senão eu não sei como que eu vou fazer essa receita. Então, ele tá me dando uma orientação, uma instrução. Então, todo verbo que orienta a gente, que dá uma instrução pra gente, que faz um pedido pra gente, quando ele fala assim, frite, ele tá te pedindo para fritar, ele tá te orientando, ele tá te ensinando. Então, a gente fala que essas palavrinhas são verbos no imperativo. Então, todas essas palavrinhas que vocês escreveram aqui em cima, elas são verbos, só que elas estão no imperativo. Por quê? Porque elas estão orientando, elas estão pedindo para que nós façamos alguma coisa.
descascar, escorrer, amassar, rechear, fritar. Ok, ele tá me pedindo, ele tá me orientando, ele tá me instruindo. Então, são verbos no imperativo, tá joia? Então, olha aqui embaixo, explicando o que são verbos no imperativo. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou instrução, como as palavras que você acabou de escrever, são chamados de imperativos, são chamados de verbos no imperativo. Então, quando a Cássia fala assim para vocês, corrige, ela tá mandando vocês fazerem alguma coisa, ela tá instruindo. Então, a palavra corrigir é um verbo no imperativo. Quando ela fala assim, apague, é um verbo no imperativo. Quando a mãe fala assim para vocês, arrume, arrume a cama, a palavra arrumar, ela tá fazendo um pedido para vocês. Então, é um verbo no imperativo. Quando o pai fala assim, fecha a porta, a palavra fechar, ele tá pedindo que vocês façam alguma coisa. Então, é um verbo no imperativo, tá? Ok, pessoal? Então, virando aí, questão número 3, leia a piada a seguir. Eu quero que vocês leiam sozinhos primeiro, tá? Eu quero que vocês façam essa página sozinhos. E o próximo vídeo eu volto corrigindo essa página, fazendo a leitura dela e corrigindo, tá bom? Então, façam aí.